Olá, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Tô meio agitada. Eu me chamo Lore, eu sou professora de Química, tá? Eu tenho, toda semana que cai um videozinho de aula pra vocês, cai outros videozinhos de shot, só pra gente brincar um pouco. E hoje a gente vai falar, vou introduzir termoquímica nesse vídeo, né? E aí termoquímica é um assunto mais isolado. Eu costumo dizer assim, que a gente tem partes da química que sempre um precisa do outro, né? E tem partes que são mais isoladas. A termoquímica ela é mais isolada porque ela é um conceito único dentro da termodinâmica. Porém, contudo, todavia, ela precisa daqueles conceitos básicos que todos os conteúdos precisam, que são relacionados aos cálculos, às substâncias. Então, assim, a termoquímica ela precisa daqueles conceitos básicos que estão relacionados aos cálculos, que estão relacionados à estequiometria, que estão relacionados às funções inorgânicas, se conhecer a estrutura, tudo isso. Mas o que a termoquímica é? Ela é uma partezinha, uma parte bem pequena da termodinâmica que você vê em física. Só que lá na termodinâmica você sempre vê transformações relacionadas ao calor em grande escala. Aqui a gente vai ver exclusivamente nas reações químicas. E hoje, na aula de hoje, eu vou trazer para vocês o conceito relacionado à caloria, ao que o alimento tem a ver com a nossa energia, né? Porque a gente sabe, por exemplo, numa dieta em que a gente precisa ter déficit calórico. O que é isso? Da onde vem essa ideia? É isso que eu vou trazer para vocês hoje. É uma aula bem curtinha, vocês vão ver, bem tranquila, bem fácil de lidar. Vocês vão tirar de letra. Então, esses são os conceitos que a gente vai trazer na aula de hoje, tá bom? Então, antes de mais nada, se você ainda não me segue, segue aí meu canal, aciona o sininho, curta o vídeo, que isso me ajuda, me motiva, faz eu continuar fazendo. E também colabora com o meu canal para ele crescer, né? Para ele ser mais divulgado, enfim. Para ele entrar na lista de pesquisas, tá bom? Então, vamos lá que eu vou começar falando para vocês o que são. Então, a definição, eu vou ficar indo e vindo, dessa vez vocês vão ver. O que é a definição? Definição de calor. Calor é a energia em trânsito. A energia que está sendo trocada. Um absorve e outro não absorve. Que é dada por essa fórmula aqui que eu chamo de Quimacete. Que é calor é igual a massa, calor específico e C. O calor específico é um número que você vai receber, né? É uma constante, é para cada substância. A gente vai usar essa fórmula aqui? Não. Você vai ver que não, que é só uma questão conceitual agora nesse momento. E a temperatura é a medida de agitação nas moléculas. E aí a ideia das moléculas estarem sendo agitadas, quanto mais agitadas, maior a temperatura, é muito importante para diversos conceitos relacionados à química mesmo, ou até mesmo à física. Então é bom ter essa compreensão. Temperatura é o grau de agitação das moléculas, não é grau Celsius, o grau em que aquelas moléculas estão agitadas. Quanto mais agitadas, maior o grau de agitação delas. Mais elas se movimentam, mais energias cinéticas ela tem, certo? E o que são as calorias dos alimentos? Aí agora a gente volta para cá. Ela nada mais é que a energia liberada quando as moléculas se quebram. Então, por exemplo, a gente sabe que o carboidrato, o açúcar, ele é uma das fontes de calor que a gente tem, né? Uma das fontes de energia que nós temos disponível pra gente no nosso organismo, certo? Essa fonte de calor que a gente tem, ela vem da onde? Da onde vem essa energia do carboidrato? Ela vem da molécula em si. A substância do carboidrato, que é o açúcar C6H12O6, ele tem ligações químicas. Aquelas ligações químicas armazenam energia, que são devolvidas para você na quebra da ligação. Quando há quebra daquela substância, aquelas energias são disponibilizadas e dentro do seu processo metabólico, você vai absorver aquela energia para você e vai conseguir utilizar ela em outros meios, porque energia não é uma matéria e ela vai se transformando, não é? Então, a energia que tem dentro de um alimento, estou dando como exemplo o carboidrato, mas pode ser uma proteína ou uma gordura, aquela energia que é liberada no processo metabólico dentro da sua bioquímica, ela vai liberar energia, um ATP ou 2 ATP, que você vai utilizar aquelas energias de forma que você precisa, ou para fazer uma caminhada, ou até para não fazer nada, ou para pensar, ou para, enfim, qualquer coisa você precisa de energia, né?
E é assim que a energia é liberada para você, a partir da quebra daquelas ligações químicas, tá? Aí a gente tem dois tipos de energia dentro do nosso corpo, a metabólica e a muscular. A metabólica ela é responsável pela manutenção da vida. Todas as regiões, o corpo em si, ele está o tempo todo reagindo e formando substâncias e quebrando moléculas o tempo todo. Essa é a energia metabólica. É aquela energia que você precisa para viver, para estar vivo. Mesmo que você esteja deitado numa cama, você precisa de uma quantidade de energia, que não é muito, é claro, mas para se manter vivo. E tem a energia muscular, que é responsável para manter o fluxo do corpo, funcionamento da massa corpórea. Aí já tem mais a ver com uma coisa mais de movimento, tá? É isso. A quantidade de energia para cada pessoa é diferente, então é importante você não ficar só vendo o que as pessoas estão dizendo na internet, e sim ir atrás mesmo, entender como o seu organismo funciona, qual que é o seu balanço energético, como que seu organismo gasta energia ou não, porque às vezes determinado organismo vai se comportar diferente do outro. Tanto é que não existe uma regra para uma dieta. Ah, essa dieta que funciona para todo mundo. Não, às vezes não funciona para você e funciona para mim. Às vezes uma restrição de carboidrato funciona muito bem para um e não funciona muito bem para outro. Às vezes uma restrição de gordura funciona muito bem para um e não funciona para outro. Então é muito importante você entender como o seu organismo funciona. Para isso existem inúmeros profissionais, né? Existem médicos que cuidam disso, existem nutricionistas que te auxiliam no trato alimentar, né? No que você deve comer ou não. E é isso que você tem que fazer. Então, agora a gente volta para cá e eu vou só finalizar aqui. Então, os alimentos fornecem energia, são carboidratos, proteínas e gorduras. Eles vão de fato fornecer energia, tá? Isso é importante. Não são todos os alimentos que fornecem energia. Por exemplo, fibra não fornece energia. Sais minerais não fornecem energia, tá? Eles são importantes para o seu corpo, mas não é eles que vão dar de fato a energia para você. É o carboidrato, a proteína e a gordura, tá? Então, as necessidades diárias de proteína é de 0,8 gramas por quilo de massa corpórea. E a necessidade diária da gordura é 25% da necessidade diária total e 60% é a quantidade de carboidrato. Tudo isso, claro, que vai depender de você, da dieta que você faz, do seu comportamento, como que é a sua vida em si, tá? Não é uma coisa fechada, mas em via de regra, o que a Organização Mundial de Saúde fala é isso, beleza? Então é isso que pode aparecer no vestibular, num cálculo. Nossa, mas isso aparece no vestibular? Sim, e a gente vai ver agora uma questão de vestibular. Ah, e aqui tem mais uma informação, ó. 1 grama de água, né? Então, 1 caloria equivale a 4,18 joule e 1 quilocaloria a 4,18 kJ. Essa transformação de unidade aparece bastante para vocês lá em física e não em química, tá? Ó, pula uma página. Exercício. Gente, é claro, o exercício é da FUVEST. A FUVEST é mais... Ela é mais de... A prova da FUVEST, ela é uma prova mais de exatas, né? Então, ela tende a ser de mais cálculo. Então, é uns cálculos que a gente vai fazer aqui, tá bom? Mas você vai ver que o exercício em si não é tão difícil. Ele precisa de interpretação de texto. Interpretar texto é fundamental em qualquer prova de vestibular, tá bom? Então, vamos lá. A oxidação de açúcares no corpo humano produz, em média, 4 quilocalorias por grama de açúcar. Então, ó, vamos ler o que está escrito aqui. 4 quilocalorias por grama de açúcar. Você tem que saber fazer essa leitura. Então, essa é a grande interpretação de texto desse exercício de 3 linhas. Então, a oxidação de 1/10 de mol. Mais uma informação aqui que eu preciso saber. O que é 1/10? 1/10 eu posso trabalhar com fração, que fica mais fácil. 1/10. Eu peguei o todo, dividi em 10 e peguei uma parte dele. Eu vou pegar o valor que eu tenho e dividir por 10. Eu quero aquela unidade de 10. Se fosse 2/10, eu ia dividir por 10 e multiplicar por 2. Tá? De glicose vai produzir quanto? 1/10 de mol.
Ele falou aqui em grama e aqui ele falou em mol. Então eu tenho que prestar atenção nesses detalhezinhos, tá bom? Então vamos lá. Me deu a fórmula molecular aqui e me deu as massas atômicas. Então, vamos lá. C6H12. Ó, 6. Primeira coisa, eu tenho que ver a massa de 1 mol. Porque aqui tá massa. Tá bom? Então, vamos fazer o cálculo aqui. 6 vezes 12. Tá aqui, tá os valores, ó. 12 vezes 1 e 6 vezes 16. Tô fazendo o cálculo dessa massa aqui, viu? Então, 6 vezes 12 dá 72. Eu fiz o cálculo aqui, tá aí, fica mais fácil. E dá 96 aqui. Isso aqui tudo dá 180 gramas por mol. Massas atômicas me dá um resultado em gramas por mol, certo? Então, eu tenho 180 gramas a cada 1 mol. Em 1/10, quanto que eu vou ter? Eu vou pegar esse valor e vou dividir por 10. É só isso que eu vou fazer. É como se eu pegasse aqui, ó, e fizesse assim, ó. Multiplicasse em cruz e o x ia ficar 180 dividido por 10, que vai me dar 18 gramas de glicose. Ele quer saber quanto que de energia eu vou ter na oxidação desse décimo, certo? E aí vem essa informação aqui agora, ó. Então, para cada 1 grama, eu tenho 4 quilocaloria. E para 18 gramas, quantos quilocalorias eu vou ter? Aí eu venho aqui para a regra de 3. Tá entendendo? Esses cálculos que a gente está fazendo está relacionado aos cálculos químicos lá, a estequiometria, né? E essa informação aqui, ó, de você ver qual é a massa molar, também está relacionada à teoria atômica molecular. Então, para você fazer um exercício desse, você precisa saber aquela basezinha de química que é importante. Então, vai ser x vai ser igual a 18 vezes 4,0. X é igual a, quanto dá? Fiz a conta aqui. 72 quilocaloria. E ele falou para mim que o resultado é aproximadamente. Então, a minha alternativa correta é a letra D. A FUVEST gosta bastante de exercício desse tipo. Não que caia todo ano, mas costuma aparecer com frequência. Então, é legal você dar uma olhada nesse assunto, que não é um assunto tão difícil. E ele é muito interessante, porque você consegue aplicar no seu dia a dia, né? Calcular caloria, é bem bacana isso. Então, é isso. Essa seria a aula de hoje. Espero que você tenha gostado, que você tenha entendido. Qualquer coisa você coloca aí nos comentários, que eu vou ler para vocês. Depois eu respondo e a gente pode se aprofundar mais nesse assunto. Eu vou trazer mais vídeos de termoquímica, é claro. Vou aumentar bastante esse assunto aqui no canal. Mas esse é o primeiro vídeo. A gente está abrindo esse assunto. Obrigada pela participação de vocês. Beijo e até a próxima.